Adilson Maguila Rodrigues, um dos maiores pugilistas que o Brasil já teve, foi repetidas vezes campeão brasileiro e sul-americano, campeão das Américas e mundial na categoria peso pesado. Mas ele ficou conhecido também pelo jeito simples de ser e de se comunicar. Maguila fez história que vai virar documentário, filme e livro. No programa de hoje eu recebo o autor de sua biografia. Pode chegar, Fernando Tucori. Muito obrigada, Fernando, por estar aqui, por ter aceito o meu convite. Vamos lá. Eu falei um pouquinho na abertura, mas quem foi o Maguila? O Maguila foi o cara que fez com que o boxe brasileiro tivesse um espaço na última fase de ouro do boxe, que foi quando o Mike Tyson, Holyfield, que fez até o George Foreman voltar da aposentadoria para entrar no negócio do boxe. Voltar e fazer disso o maior espetáculo da Terra. Como assim fez o George Foreman voltar? Inspirou George Foreman? Não Ele entendi. estava afastado do boxe desde 1977 e em 87, porque o boxe estava movimentando tanto dinheiro e voltou a ser esse espetáculo, o George Foreman falou, eu quero voltar. O mesmo George Foreman que lutou com Muhammad Ali em 74 no Zaire, voltou e chegou até a enfrentar o Maguila. É mesmo, é mesmo. Eu lembro que teve uma época, porque hoje existe boxe e tal, mas teve uma época que todo mundo parava para acompanhar Exatamente. o boxe. Então foi a época do Maguila, do George Foreman, do Evander Holyfield, Mike Tyson. Era uma febre. As pessoas paravam, vai ter luta. Então parava o Brasil para assistir aquelas lutas. Nós estamos falando de que época? Isso começou com o Luciano do Vale. O Luciano do Vale, junto com o Kiko, que é um grande fã do boxe, resolveu democratizar o esporte brasileiro, abrir o leque além do futebol. Então ele puxou o vôlei, tanto masculino quanto feminino, ele puxou o basquete, tanto o masculino quanto feminino. A gente tinha atletas em todos esses lugares, entendeu? Gente boa que precisava de espaço para mostrar o trabalho. O esporte amador não tinha espaço, né? Não tinha, não tinha. E no meio de tudo isso veio o boxe. Muito por conta do Kiko, que era um fã de boxe, conhecia as pessoas, e o Kiko foi lá no Khaled e falou, Khaled, quem que é o cara que você tem aí, que é bom? Ele falou assim, bom é o Chiquinho de Jesus, mas tem um peso pesado que apareceu agora que eu acho que vai ser legal. Qual que é o nome dele? Maguila. Aí as pessoas lembravam do Maguila do desenho animado. Sim. E na mesma hora o nome fica. E o Maguila chegou com isso. O Maguila já chegou com marca. É verdade. Entendeu? Já é verdade. Ele já era um pacote fechado e fácil de ser vendido, porque o Maguila é simpático, o Maguila é legal. E o Maguila, nessa época, então, ele não era conhecido, claro, nem o boxe, que o Luciano do Vale e o Kiko resolveram dar espaço para o boxe. Mas aí, até olhar para o Maguila e falar, você vai ser o nosso produto, porque o Maguila foi transformado num produto. Sim. Eles fizeram... Hoje a gente fala de marketing, de tudo, mas isso já era. Lá da nossa época, lá dos anos 90, já se fazia um grande marketing para termos ídolos. Foi decidido que ele seria um ídolo? Como é que foi isso? Eu acho que ele se mostrou assim. Pode ter sido decidido, mas o Maguila tinha esse perfil. O Maguila tinha um bom treinador. O Maguila, ele foi descoberto pelo Ralph Zumbano. Grande Ralph Zumbano. Que foi o primeiro pugilista brasileiro, mas fez parte da primeira seleção de boxe olímpica que o Brasil mandou para uma Olimpíada, em 1948. Então o Maguila tinha esse estofo. Ele tinha uma boa equipe já. Ele tinha uma boa equipe por trás dele, que era a equipe do BCN. Ele tinha um empresário, que era o Khaled Khoury, que era... O Khaled e o Ralph
é um pecado que as pessoas falem pouco sobre ele. Sobre eles. Tal a importância deles para o boxe. Eles são a pedra fundamental do boxe brasileiro. Sem esses caras, não haveria nem o Éder Joffre. Ah, é? Eles são o 48 em Roma. O Ralph Zumbano estava lá. O Ralph Zumbano se manteve amador para poder disputar um torneio sul-americano quando ele foi realizado pela primeira vez no Brasil. Ele se manteve amador. A mesma coisa o Khaled Khoury. Tá. Esses caras, o trabalho desses caras possibilitou que houvesse lugares para lutar boxe, como o Pacaembu, depois o Ibirapuera, e que tivesse gente treinando boxe, gente se dedicando ao boxe. O boxe fosse assunto. E teve um marketing em cima do boxe. Mas essa coisa de Ibirapuera, de Pacaembu, já era Luciano do Vale e o Kiko, ou não? Ou era Ralph Zumbano? O Pacaembu, ele é de 1940, se eu não me engano. O Ibirapuera é de 1960. Entendeu? Aí você está falando no sentido de luta, não do Maguila. Tá. Da história do boxe brasileiro, tá. Que ela foi diminuindo. Depois do Éder Joffre, Miguel de Oliveira, que foi 76, se eu não me engano, ela foi diminuindo, ficou quase... mas a gente ninguém mais falava sobre isso. Não tem mais um lutador, e a gente precisava de um lutador que encantasse, que levasse as pessoas para assistir. E aí, o Kiko e o Luciano do Vale foram assistir a luta. Foi a primeira vez que o Maguila disputou um título brasileiro. Foi contra um cara de Osasco, da Penha, chamava Valdemar Paulino, que era o campeão dos pesos pesados, representante olímpico na Olimpíada de Montreal, em 76, passado para profissional, e era um cara bom. É um cara bom. O Maguila vai lá e ganha do cara em 1 minuto e meio. O Kiko, eu conversei com o Kiko falou assim, o Maguila dispensou o cara como se ele fosse uma criança. E era um cara que era um cara bom. E o Maguila, aí era isso que precisava. O que eu pratico não é uma briga, é um esporte. Então quem sobe ali é para ganhar e perder. Apanhar e bater faz parte da vida. Eu já apanhei tanto. Olha, mulher feia, doença e dinheiro pouco eu já estou acostumado. E pancada, eu não estou nem esquentando. O negócio é brigar. Antes do Tyson, o Maguila era o cara que nocauteava o adversário em 1 minuto e meio. Interessante falar isso. Porque a gente só sabe que o Mike Tyson era aquele, né, que nocauteava em 1 minuto e meio, mas a gente teve o Maguila brasileiro que ele está contando aqui. Exato. Realmente fazia isso. Era conhecido. E não era com peixe frito, não. Era com gente boa. Não. Maguila ganhou o título sul-americano contra o Juan Figueroa, argentino, em 1 minuto e meio. Em 1 minuto e meio ele acabou com o cara. A partir daí, quando ele entra para Luciano do Vale e Kiko tomarem conta, o que eu lembro dessa época? O Maguila, ele virou um superstar. Por que ele virou dentro desse marketing? Quando tinha a luta, o Luciano sabia fazer espetáculo, né? Tudo era um espetáculo. Ele criava ídolos. Isso ele teve realmente, ele criou ídolos. Nós, brasileiros, precisamos de ídolos. E o Luciano fazia isso muito bem nessa época. É a grande luta da minha vida e da minha carreira. Hoje de manhã, tomando café da manhã, a gente conversava, o Maguila falou assim, eu vou pregar uma foto do Holyfield no banheiro, na sala, a hora que eu olhar pra ele eu encaro. E ele, quando chegou aqui, que o Holyfield olhou feio pra ele, você olhou feio pra ele também, né? Eu olhei feio. Esse negócio de olhar feio não assusta, porque o negócio é a paulada no ringue. Vamos ver se quando eu meter a direita, se ele ainda olha feio. Maguila virou um grande ídolo. E nas lutas, o que tinha? Você chegava, tinha a entrada do Rock Balboa, tanana, tanana, tinha aquela coisa, ele se aquecendo, a galera toda, tinha orquestra. Sim. Luciano do Vale levou a orquestra do Gallery para cantar, para tocar lá esse hino aí do Rock Balboa. Então era tudo uma grande festa. E aquelas lutas, eram lutas de verdade? Ou eram lutas arrumadas? Não, eram para ele ser um herói. Eram sempre lutas de verdade. Existe um caminho
para que o pugilista evolua. Entendeu? Não se pode pegar, e isso é um erro que se comete muito no boxe, pegar um cara que é promissor, que ele é uma promessa, e colocar ele para lutar com um cara que já está consolidado. Tá. Entendeu? Você não pode, você tem que ter um caminho. Você tem que botar o adversário que faça com que o pugilista evolua cada vez um pouco mais. E o Maguila lutou com todos esses caras. Ele lutou com caras bons que eram inocauteáveis. Essa luta que você fala, eu acho que esse foi o ponto zero do Maguila no boxe. Qual? Uma luta que o Maguila fez no Palace. Que tava... A abertura foi a banda do Gallery tocando o tema do Rock Balboa. E o Maguila entrando com um roupão Aquele azul. Roupão, isso mesmo. E tipo, a plateia, todo mundo que era alguém no boxe brasileiro lutou nas preliminares naquele dia. Aí o Adilson Rodrigues, no detalhe, Musladino, som o gongo, começa o combate internacional. Vamos observar a iniciativa do combate sendo Adilson do argentino Musladino. Está tocando a esquerda entre a guarda do pugilista argentino. E o Maguila pega um cara que chama Musladino, um argentino que era até então inocauteável. Era um cara que você podia bater nele com um pedaço de pau que ele não caía. E tanto o Kiko quanto o Khaled sabiam que essa era uma luta que ia demorar. E que o Maguila podia mostrar o quanto ele era bom com aquele cara. E o Maguila me derruba o cara com um upper, que é aquele que vem de baixo para cima, que parece que ele levantou o cara do chão. Lá vai Adilson, é uma máquina. Musladino completamente grogue. Completamente grogue. Adilson sai um pouco. Direita embaixo, cruza a esquerda contra a cabeça de Musladino. Olha a esquerda outra vez pegando em cheio o frontal do argentino. Está apontando o golpe de misericórdia do Adilson. Pegou agora! Pegou agora um gancho fantástico! Wilson Baldini, que é jornalista especializado em boxe, foi uma das primeiras vezes que ele foi ver uma luta do Maguila. Se não me engano, foi a primeira luta do Maguila que ele viu ao vivo. Ele fala, eu nunca vi um golpe tão forte assim, pessoalmente. Você escuta aquilo... Era forte mesmo. Era forte mesmo. Era. Teve uma... Assim, para você, quais foram as principais lutas e qual foi a principal luta dele? Porque me vem à memória uma época... Claro, foram várias, mas me vem na memória quando queriam alçar voos, né? Mais altos para ele, e ele lutou com Evander Holyfield. Sim. Na época, o Angelo Dundee... Era o Angelo Dundee. Luciano e o Kiko contrataram o Angelo Dundee, que era um grande treinador. E existe aí uma história de que o Maguila não precisava ter lutado daquela forma, tipo, vai lá e destrói na primeira. Ele foi mal orientado e acabou perdendo essa luta por conta da má orientação do Angelo Dundee. Conta um pouquinho. Nem sei se a gente tem imagem, se tiver a gente vai colocar. Essa luta foi esquisita. Porque o Maguila fez um excelente primeiro round, em que ele estava fazendo... ele estava fazendo o que o Miguel de Oliveira queria que ele fizesse. O Maguila, antes daquela luta, ele ligou para o Miguel. O Miguel já não era mais treinador dele. Ele tinha sido demitido. O Angelo Dundee, ex-treinador do Muhammad Ali, estava no lugar dele. É bom lembrar, era treinador, o Angelo Dundee era treinador do Muhammad Ali. Tá? Nós não estamos falando de nada mais, nada menos. E aí, o Maguila fez o primeiro round parecido com o que ele fez quando ele lutou com o James Smith quebra-ossos. Que ele lutou mantendo a distância e de longe batendo devagar. Contra a cabeça do Maguila. A saída, procura embaixo o norte-americano, os últimos 10. Esquerda de Maguila, olha a direita em cima contra a cabeça. Vai soar o gongo desse primeiro assalto em Leitarro, pé na esquerda de Maguila. Entendeu? O Holyfield era um outro nível de lutador. Era um armário.
O Holyfield, ele era um lutador que hoje em dia os lutadores são espelhados no que ele era. Era um outro tipo de treinamento que ele fazia, que incluía dança, menos corrida e mais dança para ele ter mais mobilidade, mais flexibilidade. Tinha musculação, que era uma coisa que era proibida, porque eles achavam que enrijecia demais os músculos. E ele vinha de uma categoria de baixo, que era a categoria dos cruzadores. E talvez por isso as pessoas achassem que o Holyfield fosse um adversário mais fácil do que ele realmente foi. Tá. Inclusive o próprio Ângelo Dandi. Inclusive o próprio Ângelo Dandi. Que não muito, porque ele já tinha botado lutadores dele para lutar com o Holyfield e ele já sabia do que o Holyfield era capaz. Tá. Ele sabia. Um cara do nível dele, ele tem que saber. Tá. Ele não tem. O Luciano do Vale podia falar, cara, eu não sabia. Ele pode. Tá. Mas o Ângelo Dandi não. Tem um outro lance da altitude que foi complicada. Foi realizada onde? Em Lake Tahoe. Lake Tahoe, tá. E o gerenciamento de altitude, o Luciano do Vale e o Kiko propuseram um plano de aclimatação para essa altitude que o Ângelo Dandi recusou. Tá. Entendeu? O Ângelo Dandi. O Kiko queria botar o Dr. Osmar para acompanhar o Maguila. Dr. Osmar. E o Ângelo Dandi não quis. E nessa luta, o Maguila poderia ter feito esse jogo mais cauteloso, que era uma coisa que o Maguila era muito bom em fazer. Estudar o adversário, esperando a vez. Manter a distância dele e só entrar na certeza. Só entrar na certeza. E ele podia ter feito. Ele fez isso no primeiro assalto e foi muito bem. Tá. No segundo assalto, no intervalo pro primeiro e pro segundo, o Ângelo Dandi falou assim, vai para cima. Vai e mata ele. Todo mundo ficou, cara, como? Isso é tecnicamente irresponsável. Não é o jogo do Maguila. O Maguila nunca foi esse... Foi no começo da carreira, mas naquele momento da carreira dele, o Maguila não era essa terremoto humano. Tá. Não era o jogo para ele. E o Maguila foi e foi pego num contragolpe que... Praticamente caiu duro no chão. Foi. Espetacular a luta! Maguila! Sofreu agora um corner! Perigosíssimo! E uma direita violenta! Acabou a luta. Não tem mais jeito! E foi irresponsável. E ele fez a mesma coisa de novo. Na luta com o George Foreman, também no segundo round, Maguila fez um primeiro round ok, entendeu? E no segundo round, o Ângelo Dandi fala de novo para ele, vai pra cima, mata ele. E a sua conclusão em relação a isso? Tem um bastidor aí do Ângelo Dandi estar comprometido com outras pessoas sem ser com o Kiko, Luciano e o Maguila? Tem um bastidor desse? Assim, é difícil a gente... Difícil julgar, né? É difícil sem provas. afirmar isso. Mas tem um pugilista com quem o Maguila lutou, inclusive, que chama James Tillis, que ele conta um episódio no livro que ele conta a história da vida dele, que ele conta que ele passou por uma situação semelhante, de um treinador botar ele para lutar contra contra o Holyfield. Ele não cita nomes, ele não cita nome de ninguém, mas ele conta que foi lutar no mesmo lugar, na altitude, não houve preparação para a altitude, e isso é um risco para a saúde do atleta. Não era o Ângelo Dandi que era o técnico, mas ele foi chamado lá para lutar contra o Evander Holyfield, e ele já sabia que era para ele perder aquela luta. Entendi. Deve ter muito. Entendeu? Eles não pagam o Maguila para o Maguila perder. Lógico. Entendeu? Lógico. Mas as coisas são debilitadas. O lutador acaba sendo debilitado de outras maneiras. Por que você acha que o Maguila merece ser lembrado? Porque na abertura eu falei, né? Você é o autor da biografia do Maguila, que também pode estar inspirando aí o documentário
e vamos ter um filme. Inclusive, quem vai ser o ator que vai interpretar o Maguila? Babu Santana. Babu Santana. Qual que é a importância do Maguila para ele ter toda essa homenagem? O Maguila, eu acho que o Luiz Ceará contou Repórter. O repórter, o Luiz Ceará. Grande Luiz Ceará. Ele contou que ele acompanhou o Maguila em várias lutas. E ele fala que o Maguila era uma mistura, era uma massa bruta que flutuava. Ele, no meio do povo, ele flutuava. E era como se fosse um santo guerreiro. Que as pessoas tocavam nele e começavam a chorar. É verdade. Ele comovia as pessoas. Esse tipo de coisa não pode ser apagado. Tem razão. E quanto menos a gente conta isso, mais isso vai sendo esquecido. E a gente tem essa obrigação de contar. E a gente precisa contar. Eu falo que no mundo tecnológico, né, que nós estamos cada vez mais evoluindo na tecnologia, cada dia que passa, né? O celular daqui está obsoleto já tem um outro muito melhor, já tem ChatGPT, já tem tudo, inteligência artificial coloca nosso rosto em outro corpo, nossa voz em outro corpo, então é uma barbaridade. Então, essa geração que está chegando é uma geração que precisa saber de onde veio. A gente precisa saber de onde a gente veio. E se a gente não conta a história, e essa história vai sendo repassada, ela se perde. E é onde está a nossa rocha, onde a gente foi formado. Então, contar a história do Maguila, eu convidei o Fernando por causa disso, porque quanto tempo você está fazendo o livro? 8 anos. 8 anos, quer dizer, o livro também faz parte de uma história, de como foi feito. Tem uma hora que ele fica pronto para ser colocado para a sociedade, para a gente devolver isso, né? Uhum. Eu tive essa sensação de que eu precisava contar a história do Maguila quando Muhammad Ali morreu. Eu trabalhava em redação na época e eu percebi, acompanhando as notícias, que ele tinha sido internado e que talvez ele não voltasse. Eu já tinha feito um texto, eu escrevi um texto para colocar no ar, no portal onde eu trabalhava na época. Ele foi internado depois da morte do Luciano do Vale? O Maguila foi. Será que ele ficou muito emocionado, será? Ou foi uma coincidência? Não, eu acho que foi... Que eu lembro dele entrando no velório. Eu acho que foi ele já estava debilitado e o esforço que ele fez para ir até lá foi determinante para isso. Olha isso, gente. Ele fez um esforço heróico. E ele não teve discussão. Por que você foi? Porque eu tinha que ir. Eu lembro da cena ele chegando. Aqui é meu lugar. Ele devia isso ao Luciano do Vale. Ele tinha que estar lá. É o cara, um amigo dele. Ele tinha que estar lá. E aí você resolveu fazer o livro? Você achou que tinha que contar? Você está falando que... Sim, porque quando Muhammad Ali morreu e eu escrevi o texto, eu não trabalhava na editoria de esportes. Uhum. E aí eu publiquei. E aí um dos redatores, que tinha 25, menos de 30 anos, falou assim, legal o teu texto, mas quem é esse cara? Eu falei, cara, você não sabe quem é o Muhammad Ali? Você sabe Muhammad quem é Ali. Você sabe quem é o Éder Joffre? Ele não sei. O Miguel de Oliveira? Não sei. E o Maguila? O Maguila eu sei. Sério? Aí ele fala, mas o Maguila lutava boxe. Aí eu falei, Maguila lutava boxe. Você lembra dele da onde? Eu lembro dele participando de programa de TV. Virou um personagem. A memória dele é o que ele fez, é o que ele conquistou. E ele está sendo lembrado por coisas que são fruto do que ele conquistou. Tá. Entendeu? Aí você começa a conversar, as pessoas falam, mas o Maguila lutou com um cara que depois foi jogar basquete no Corinthians. Sim, lutou. É o Mike White, um grandão desse tamanho. E um cara de quase 2 metros, mais de 2 metros de altura, lutou. E sabe quem que esse cara tinha ganho antes de lutar com o Maguila? Do James Buster Douglas, o cara que ganhou do Mike Tyson.
E aí você tira esse cara por nada, porque quando ele veio lutar com o Maguila, ele foi contratado para ser sparring do Maguila, porque o Maguila não tinha sparring no Brasil. Em vez dele fazer carreira como pugilista, o que ele fez? Vou jogar basquete, vou treinar aqui, vou jogar basquete aqui, mas eu tenho meu emprego como sparring. Ele ficou um período como sparring e depois foi levar a carreira dele para outro canto. E o Khaled, que na época era empresário do Maguila, ele ficava enlouquecido quando as pessoas falavam que ele queria que o cara lutava. Fala assim, você vai apagar a sua carreira, meu amigo. Você vai vir aqui, os caras vão falar que foi o cara que veio jogar basquete do Corinthians. Ali você sentiu a necessidade de escrever o livro? Você começou a escrever o livro, não foi? Eu quis escrever primeiro uma matéria, Tá. mas imediatamente isso descambou para o livro, porque eu percebi que as pessoas sabiam muito pouco sobre o Maguila. As pessoas repetem as mesmas histórias sobre o Maguila. E você acha que isso foi uma missão que aconteceu na sua vida? Porque às vezes eu vendo você aí com essa camiseta meio AC/DC, né? Era para ser o AC/DC, virou Maguila aí dentro, é isso? Essa camisa é de uma banda de hardcore da Zona Leste, que eles são vizinhos do Maguila e eles adoram o Maguila, chama Sujeira HC. E aí eu tenho tudo que aparece com o Maguila, eu tento comprar. Uma banda faz uma homenagem, eu acho a homenagem. Alguém faz alguma coisa. Mas esse lance do livro, eu tive a impressão muito louca de que eu estava na hora certa, no lugar certo. Por quê? Porque o Maguila o Luciano faleceu em 2014. O Maguila foi internado uma semana depois. E ficou 2 anos internado. Quando ele saiu de lá, já tinha mudado-se o diagnóstico dele. Que antes era um diagnóstico errado. Que era de Alzheimer. E o Dr. Renato Anguiná, que inclusive já foi seu convidado aqui, ele entrou nisso. Isso tem uma história maravilhosa também, que tem a ver com Bellini, campeão do mundo. Pode falar. O Bellini, quando ele morreu, achava-se que ele tinha... Só para contestar quem é o Bellini. Bellini, o campeão do mundo de 1958. Ele era a capa do jornal do dia que o Maguila nasceu, inclusive. Olha só. É aquele cara que levantou a taça a primeira vez. Esse futebol. É o Bellini. Tá. Um cara bonito. Ele teve Alzheimer. Ele achava-se que ele tinha Alzheimer. E a família viu uma matéria na televisão sobre encefalopatia traumática crônica. Os estudos estavam engatinhando ainda. E aí eles falaram, talvez, porque a bola em 1958, a bola de futebol era uma outra coisa. Ela juntava água, era pesada. O cara como Bellini era aquele cara que ficava parado no meio da área, metendo a cabeça na bola, tipo, e evitando que ela fosse pro gol. Cotovelada, choque. É um esporte de contato. O futebol é um esporte de contato como qualquer outro. E aí a família dele falou assim, talvez não tivesse sido Alzheimer que o Bellini teve. Como que a gente faz para saber? A gente vai ter que, na autópsia, autorizar que o cérebro dele seja examinado por médicos especializados que possam aprofundar o estudo dessa doença. A esposa do Bellini autorizou. Falou assim, se isso vai fazer bem para outras pessoas, então vamos lá. Esse cérebro, o cérebro do Bellini morreu no começo de 2014. O cérebro do Bellini foi estudado. Quando os médicos perceberam que aquilo que ele tinha não era Alzheimer, era encefalopatia traumática crônica, que é muito sutil a diferença. Só que a encefalopatia dá 20 anos antes. É como se você tivesse, aos 60 anos, com Alzheimer de uma pessoa de 80. Com base nesse tratamento, mudou-se o tratamento do Éder Joffre, que também achavam que era Alzheimer. E aí, imediatamente, o Maguila, que estava internado, que todo mundo estava desacreditando que ele pudesse ter uma sobrevida.
o Maguila teve essa mudança no tratamento. Renasceu, né? Ele renasceu e, assim, meses depois eu fui lá. Queria fazer uma entrevista com o Maguila. E aí eu peguei o Maguila, as lembranças dele voltavam. E falava, Maguila, como que era a casa que você morou em Aracaju? Meu pai pintava toda estação de chuva. Era casa verde, branca, ele tinha 2 cachorros, um chamava Leão, outro chamava Lobo, ele tinha um cavalo que chamava Delicado, ele tinha um burro que chamava Jipe. Começou a lembrar com riqueza de detalhes. Nossa! Tá. Aí se ele fica contando essas coisas e... Como é que foi a primeira luta de boxe que você viu? Aí eu assisti na TV Tupi, foi do Muhammad Ali, passou na TV, eu assisti na casa da minha tia. E ele foi contando, e ele contando as coisas, e eu, caramba, as pessoas não sabem disso. E você foi ali já anotando, e eu fui, eu gravando tudo, ficava eu sentado num canto, o Maguila no outro e o gato do Maguila, o Nonato, no meio da gente. Aí o Maguila começou a lembrar de umas coisas, assim, e a Irani, a esposa dele, foi muito delicada. E ela é fiel, né? Que ela tá com ele até hoje, né? A Irani é fora de série, assim. A Irani é fora de série. Ela pegou, a gente começou a conversar, e eu conversei com uns caras que tinham uma lanchonete na mesma rua onde ficava a academia do Maguila. A academia do BCN ficava numa rua que chamava Van Hagen, que é uma travessa da ladeira Porto Geral. Tá. É uma travessinha que tem ali. Ali tinha uma lanchonete. E o Maguila chegava lá morrendo de fome. E aí o dono dava leite com groselha para o Maguila tomar. E aí eles me contaram essa história, eu perguntei para o Maguila, ele lembrou dessa história. E aí, enquanto a gente estava conversando, a Irani foi na cozinha e fez um copo de leite com groselha para cada um. E a gente ficou tomando leite, conversando, ele lembrando daquilo e tomando leite com groselha. Ele começou a falar dos amigos dele de academia. Ele começou, não, porque tinha o Benavides, porque tinha um que era o Chico Mata-Cobra, tinha um outro que... Tinha o Tobis, que compunha samba. E que ele falava, ele botava ele tinha uma dentadura frouxa e ele ficava falando e botava o dedo aqui para segurar a dentadura. Ele foi lembrando de cada detalhe. Ele foi lembrando das coisas. E eu estava lá para ouvir esse resgate de memória. Eu falei, cara, isso vai muito mais longe do que eu estava pensando de fazer um perfilzão, de dar uma Maguila a dimensão que ele merece. Você disse que teu livro já tem 500 páginas. É muita coisa, né? Você fez uma história romanceada, você fez relato. O que a gente pode esperar do seu livro? Eu tentei ser o mais fiel possível. O que teu livro tem de especial? Ele é uma mistura do que o que aconteceu e do que as pessoas contam sobre o que aconteceu. É uma mistura do o que houve, com H, e o que houve, sem H. Tá. É o que as pessoas falam. Porque tem muito dessa conversa de academia, de coisas que as pessoas contam, de bastidores. O Gilson Ribeiro, que era repórter, que acompanhou o Maguila na luta contra o Holyfield, ele conta que o Maguila, depois da luta, citou Clarice Lispector para dizer que não ia se aposentar. Toma a direita! Direita que pegou de raspão a cabeça de Holyfield. Tá com personalidade o brasileiro. Começa com muita personalidade, hein? Olha que lindo. Ele já tinha contado isso antes. Mas por que isso? Mas porque eu tinha... O Gilson contando. Eu tinha acabado eu fui viajar com Paixão Segundo GH. E o Maguila me chamava no quarto dele, eu subia na cama e ficava lendo trechos do livro. O Gilson adora poesia, adora um texto bem escrito. E ele ficava, o Gilson do jeito dele, declamando Clarice Lispector para o Maguila. Olha que lindo isso. E o Maguila pegou o final do Paixão Segundo GH. Que fala, você lembra da frase?
Enfim. O golpe da graça já foi dado. E o Maguila fala que o golpe da graça para mim já foi dado. Eu não vou conseguir ficar sem o boxe. Eu não vou parar de lutar. É isso. Entendeu? Lindo. E Clarice Lispector. Teve grandes pessoas que você entrevistou, né? Você conseguiu Sim. falar com o Luciano, não? Infelizmente. Infelizmente, porque teria um grande relato. Sim. Kiko, Juarez Soares estava vivo ainda? Juarez Soares deu uma entrevista maravilhosa. O Juarez Soares, eu falei com ele acho que um pouquinho antes da gente conversar. Porque você fez um relato maravilhoso do que foi o Luciano do Vale, o processo de criação do Luciano do Vale, aquela cabeça dele fervilhando de ideias, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Mas a gente tinha que fazer isso, tinha que ter isso no Brasil. E o Juarez... do início, E o Juarez era o cara que estava junto com ele. Porque, só para fazer uma parte, quando ele cita, aliás, eu dei entrevista, né? Vai estar no livro? Sim. Vou estar no livro, então eu conto exatamente como era o Luciano, porque realmente aí eu estava ao lado dele, quando ele vislumbrou tudo isso, quando ele imaginou o show do esporte, quando ele imaginou o vôlei, quando ele criou o Maguila, quando ele trouxe Fórmula 1, toda essa época de grande... criação, de montar, de chamar esses ídolos, eu acompanhei. Então, bonito, né? Como é que ele fazia? Ele fazia as pessoas torcerem pelo Maguila, torcerem pelos nossos ídolos. A própria Hortência, a Paula, sabe? Nossa, eu virei uma celebridade depois que, na voz do Luciano. E isso ele tinha de bom. Ele nos trouxe grandes ídolos. Hoje a gente sente falta. Pode ser que a gente precisasse de um Luciano do Vale para transformar aí alguns talentos que a gente tem em ídolos que a gente nem sabe. O Juarez conta essa história. Ele contou um outro lado da história que você já tinha me contado. Ele conta da Copa de 82. Que ele falou assim, o Luciano chegou para ele e falou assim, ô China, acabando a Copa, eu vou sair da Globo. Capricha, Éder. Lá vai pra bola. Olha a bomba. Brasil. Você vai comigo? Aí o Juarez fala assim, mas Luciano, para onde a gente vai? Não sei. Quem vai pagar a gente? Não sei. O que a gente vai fazer? Não sei, mas eu vou sair. Você vem comigo? Pô, Luciano, você é meu amigo, claro que eu vou. É tipo, que loucura, mas vamos ser louco assim. Nessa época pouca gente sabe, mas o Luciano do Vale, ele tinha acabado de me conhecer. Ele fez aí a última Copa do Mundo, que foi em 82, que foi a primeira Copa exclusiva da Globo. Imagina uma Copa do Mundo exclusiva. E na época a Globo proibiu as mulheres de irem para a Espanha. Uhum. Então, eu fui proibida, Helena de Gramont foi proibida e a mulher do Rivelino, a Maísa, também proibida. E nós fomos escondidas. E o Luciano ficou indignado com isso. Indignado porque, nessa época, no auge do amor por mim, ele falava, não é possível que eu não possa levar minha mulher junto. E ele falou, não, eu não vou mais trabalhar. Não estou dizendo que foi por minha causa, mas isso ajudou com que ele visse que não estava na mesma forma de pensar, um alinhamento com a emissora do que ele queria. E ele queria montar grandes coisas, ele queria colocar o esporte amador em primeiro plano, como prioridade, e não tinha esse lugar. A Globo nunca teve espaço para colocar 5 horas de vôlei, 4 horas de tênis, e ele queria dar esse espaço, então isso também ajudou ele a sair. Isso foi era uma conversa que ele tinha ao mesmo tempo com você, com o Kiko e com o Juarez. Isso. Que eram as pessoas que acompanharam ele em tudo o que aconteceu naquele momento. É verdade. Começando com o grande desafio do vôlei, que foi... Cara, eu nunca me esqueço na minha vida daquela transmissão. Eu lembro até hoje, e eu cito isso no livro de memória. Você coloca no livro do Maguila? Maguila. Você coloca os eventos da época? Sim. Ah, que interessante. É colocar
O contexto. É. Peraí, a época do Maguila foi que época? Foi a época que colocou 96 mil pessoas dentro do Maracanã? Foi a época... Entendi. Exatamente. Legal, Contar hein? que o Maguila se encaixou, as coisas, elas se encaixavam, entendeu? As coisas se encaixavam. O Maguila se encaixou no que o Luciano queria perfeitamente. Eu lembro do grande desafio do vôlei, eu lembro do Luciano torcendo para que o Bernard desse o saque Jornada nas Estrelas. E com aquela chuva, né? E com aquela chuva. E aí ele deu, e a câmera tentando acompanhar, e a luz pegava e dava aquele efeito de prisma. Era uma coisa linda. Vai sair o Jornada do Bernard. Partiu bonito. Bom saque, Selimanov, Zaitsev, Sabin. Não deu, William. Aquilo mudou a minha vida para sempre. Os caras da Rússia pegando tapete para limpar o chão, para limpar a quadra, o tapete do forramento. Cara, a gente quer jogar. É um negócio que você fala, cara, é isso. É isso. Ele trazia emoção, e o Maguila tinha essa coisa da emoção, né? A emoção. Você acha que vai ser bacana montar o filme, esse documentário? Você acha que é importante? O filme Eu acho. Mas tá andando, né? O filme tá andando. Tá. É que o filme dá mais trabalho. Audiovisual sempre dá mais trabalho. O meu trabalho foi muito fácil. Mas eles estão baseado no teu livro? Sim. Tá. Tanto o documentário quanto o filme baseados no seu livro. O livro é a pesquisa histórica para tudo isso. Tá. Eu ainda vou ajudar e supervisionar roteiro, essas coisas do tipo... o Maguila não treinava nessa equipe. O Maguila nunca treinou nessa equipe. Tá. Ou você põe outra equipe, Perfeito. inventa uma equipe que não existe, Perfeito. mas esse nome você não vai colocar. Perfeito. Porque não cabe. Entendeu? Hoje, a doença do Maguila é... Encefalopatia traumática crônica. Que era a mesma do Éder Joffre, que era a mesma do Bellini, e está sendo tratada, não tem cura, ele pode melhorar, ele pode sentar para assistir o filme dele e gostar. Como é que está o Maguila hoje? Então, o Maguila está bem. É uma doença que ela não tem cura, ela só é controlável. E ela é controlável como? Com remédios. Então, o Maguila fez um tratamento, inclusive com supervisão do Dr. Renato, que foi à base de canabidiol. Isso teve um impacto importante porque retirou alguns medicamentos que tinham efeitos colaterais que o canabidiol não tem. Então, para o Maguila, isso foi muito importante. O Maguila ganhou peso, entendeu? O Maguila sempre foi um cara que gostou muito de comer, entendeu? E o Maguila, depois que ele começou a tratar, principalmente com canabidiol, o apetite dele melhorou, entendeu? Ele ganhou peso, ele ganhou em disposição. E ele se acha que ele está bem para assistir o filme dele, para ler o livro dele? Cara, eu tenho muita vontade. Tomara, né? Que dê tempo aí para não deteriorar. Não. A grande coisa do livro, o livro tá, inclusive, foi inscrito e aprovado na Lei Rouanet e está aberto para captação. Por que ele foi aprovado na Lei Rouanet? O que precisa para ser aprovado? O livro precisa ter contrapartida social. Você precisa oferecer o livro. O livro tem que ter dar algum retorno à sociedade. E o que eu quero fazer? Levar o livro do Maguila para projetos sociais que trabalhem com boxe, que usem o boxe como uma ferramenta de integração social. Legal. Eu tenho visitado o próprio Maguila tem o Instituto Maguila que faz isso. Que pega crianças mais carentes, ajuda a tirar da sociedade do lado ruim. Eles põem... Socializa. Cara, quando você põe a criançada para treinar boxe, muda alguma coisa. Sim. O boxe te dá disciplina. O boxe é um esporte... Eu treinei boxe para escrever o livro. Então eu posso falar isso com propriedade. O boxe, ele te dá uma relação prática com a vida. O que é importante é importante. Você não
propõe a fazer uma coisa que você não vai conseguir. É 3 minutos, descansa. 3 minutos, descansa. 3 minutos. E vai. O boxe é uma ferramenta muito legal para se lidar com a vida. Pode nunca lutar. Você pode nunca ser um profissional, mas o treinar boxe Já faz muito bem. já faz muito bem, inclusive para a máquina física que a gente é. Então aí esse incentivo é porque justamente você quer devolver à sociedade e inspirar a sociedade com o seu livro em cada lugar que possa ter o boxe como transformador de sociedade. E ajudar essas pessoas a contarem, mostrar para elas o quanto a história deles é importante. Inspira. Porque atrás de cada uma desses projetos sociais tem um lutador de boxe. E todo lutador de boxe dá uma história que é capaz de render um livro, um filme. Todo lutador de boxe, do mais medíocre até o mais brilhante. O que ele fez para chegar ali é muito esforço, é muito bonito. E dá para contar uma história para cada um deles. O Luciano seria a primeira pessoa a admitir isso. Isso é uma história boa. Esse cara que saiu daqui, veio do Líbano, chegou aqui bebê, viu uma luta do Joe Louis e resolveu fazer um ringue com cadeira na casa dos amigos do colégio. Esse é o Khaled Khoury. E o outro que morava em Mococa e viu uma luta no cinema, porque o boxe passava no cinema nessa época, e resolveu abrir uma academia no fundo da casa dele, botando um saco de roupa. Esses são os Zumbano. Miguel de Oliveira viu o Éder Joffre, botou um saco de roupa suja na goiabeira no fundo do quintal da casa dele. Tudo isso, cada história dessa é importante e precisa ser contada. São todas histórias de superação no boxe, é isso que você quer dizer? É uma atrás da outra. No boxe é uma coisa maravilhosa. Mas por que especificamente o boxe que você está falando? Porque o boxe é uma pessoa só. O boxe é o mínimo. Individual. É como na Fórmula 1. Só que o carro é o próprio lutador. É um esporte individual. É individual. Você luta com você luta contra você luta ali com o adversário, mas tem tanta luta interna de desafio, né? É muito bonito você ver uma luta, principalmente de lutador amador, que está começando agora, e ver o cara que ganha comemorando. Ele não está comemorando porque ele ganhou. Ele está comemorando porque ele conseguiu chegar ali. Na hora que você fala, cara, o cara que perdeu comemora por ter conseguido chegar ali. Ter sido capaz de levar aquela luta até aquele ponto. Quer dizer, os desafios de um lutador de boxe são muito maiores. Muito, muito. Porque é a luta física, o esforço físico, mental. O Holyfield tem um negócio que ele fala que o boxe é o esporte mais difícil de todos. Por quê? Porque ele exige muito. E eu fui treinar boxe justamente para entender isso. 3 minutos no ringue é um esforço que a maioria de nós, uma pessoa comum, não está preparada para de tanto que exige da pessoa? É impossível. Uma pessoa comum, hoje, faz um tempo sem treinar. Eu não consigo fazer. Eu demorei 1 ano e meio para conseguir fazer um assalto. Nossa, é tão difícil assim? São 3 minutos que, em geral, quando dá 1 minuto e meio, você olha para o lado e fala assim, não acabou? Você está exausto. Você fala, cara, eu não aguento mais. E cadê 3 minutos? Vocês não falaram que era 3 minutos? Não deu 3 minutos. Já deu 3 minutos faz muito tempo. Tão deu intenso, de tão forte que é. Principalmente quando você está apanhando ali, né? Você tentando bater já é um esforço. Você tentando bater e tentando evitar apanhar é outro mundo. É outro mundo. E eu precisava ter noção do que era isso
para não subestimar nenhum lutador. O Maguila é um cara que as pessoas falam, não, porque o Maguila pegava... Cara, tenta fazer uma luta de 12 assaltos. E o Maguila pegou você perguntou qual que é a luta do Maguila que é... Para mim, a luta... Mais difícil? A luta mais difícil do Maguila, eu acho que foi com Quebra-Ossos, que era um cara que podia nocautear o Maguila a qualquer momento. E essa luta mostrou para todo mundo o quanto o Maguila era bom. Bola direita! Espetacular direita contra a cabeça! Pegou em cheio dessa vez! 98, Maguila! Ganhou Maguila! Vencedor, Maguila! O Quebra-Ossos é importante que se diga, antes dele lutar com o Maguila, a última luta dele tinha sido contra o Mike Tyson e ele perdeu o título mundial que era dele. 15-9. Tested. There's no reason to suspect he's not the Iron Man. For the new Well, WBC a runaway points victory then, isn't it? For Mike Tyson. Mike Tyson. So O Mike Tyson tomou o cinturão dele e aí ele veio lutar com o Maguila em 87. Tava no auge. Tudo bem que tinha perdido do Mike Tyson, mas ele tava no auge físico. Tava no auge. E o Maguila... E era um adversário perigoso. E o Maguila, com o Miguel de Oliveira, fez esse jogo de manter a distância, entrar quando dava. Isso é muito cansativo. Isso é muito cansativo. É mais cansativo do que bater, porque é uma tensão que te consome. É ficar esperando que aquilo aconteça e estar preparado para não deixar acontecer. Entendeu? Imagina a força mental que É precisa. muito. Você tá focado naquela luta, naquele 3 minutos. E se escapou, acabou. Acabou. Agora, vamos só falar o seguinte. Em relação... Aqui a gente tem algumas coisas bacanas. O Éder Joffre, por exemplo, ele foi o fenômeno do boxe brasileiro? Ou foi o Maguila? Ou foi quem? Então, eu tenho o Éder Joffre foi o melhor pugilista que a gente já teve. Mas ele não foi um fenômeno. Por que não? Porque fenômeno parece que você fala um fenômeno, parece que ele nasceu da terra, brotou e é uma coisa que... Não, o Éder Joffre foi fruto de trabalho, entendeu? Assim como o Maguila, sim. ele foi fruto de trabalho, entendeu? E quando você fala fenômeno, parece que quando pro lutador é como se ele tivesse sorte de estar lá. E não, ele trabalhou muito. O Éder Joffre, ele fez parte de ele foi o final de umas 3 gerações de pugilistas que praticamente ergueram degrauzinho por degrauzinho. Construíram aí. E agora parou, né? Então o Maguila vai doar o cérebro dele? Vai. A gente... Ele já reservou? O Maguila fez... A gente falou com isso. Maguila, você vai doar seu cérebro? Vou. Você vê, né? Vocês estudam, vocês fazem colégio, meu cérebro vai ser mais útil que o de vocês. É o jeito do Maguila, cara. O Maguila tem umas coisas que ele fala que você fica... você fica abismado, assim. Tem a frase que eu espero que eu vou manter na abertura do livro, aquela frasezinha que tem. O Maguila deu essa declaração para Bruna Lombardi, que é: o trabalho danifica o homem. Já direto foi arrumar esse emprego. Servente de pedreiro, não é emprego, é um trabalho, né? E era bom? Eu acho que todo trabalho danifica o homem, né? Que ele fez um trocadilho, que o trabalho nobrifica o homem, não, dignifica o homem, não, o trabalho danifica o homem. E ele fala isso com a Bruna apalpando o nariz dele para ver
como que o nariz dele quebrou. Mas é verdade. O Maguila, o pai dele trabalhava na estiva. O pai dele, José Targino dos Santos, trabalhou durante muitos anos na estiva do porto de Aracaju, em Só Sergipe. carregando peso. E teve uma época que o pai dele quis fazer ganhar uma grana rápido, que estava ele queria fazer uma grana para fechar a casa onde ele morava e mudar para um sítio onde tinha espaço para todos os filhos e tal, ia ser a terra dele mesmo e não a casa a casinha pequenininha que eles moravam. Já tinha um sítio. E ele foi para o Porto de Santos no final dos anos 60. E ele fazia turno duplo, descarregando pele de gado que vinha do Rio Grande do Sul, numa época em que não existia guindaste para tirar as coisas. Então, era pele que ele pegava. O pai do Maguila, o Maguila diz que era maior do que ele e mais forte do que ele. Ele pegava aquilo no fundo do navio, que era o peso de uma pessoa normal, uma pessoa comum, e jogava aquilo para cima do navio. Nossa. E jogava, e jogava, e jogava. Ele ficou meses fazendo isso. Teve uma hérnia que não foi descoberta, começou a ficar doente. Quando descobriram, já era tarde demais, ele morria de medo de ser operado, acabou morrendo do coração antes de operar da hérnia. Entendeu? E aí ele fala, o Maguila fala, o trabalho danifica o homem. Você lembra não dele, você lembra do pai dele. De tanto trabalhar, foi isso que aconteceu. E outra coisa que ele fazia muito, que era engraçada, toda vez era assim, todo mundo lembrava disso, ficava esperando quando terminava uma luta, e aí o repórter, né, subia no ringue para falar com ele, terminava a luta, ele começava, ele não agradecia nada, ele não dava reportagem, não falava nada, ele começava a agradecer os patrocinadores todos, que eram pessoas que ajudavam, era o Zé da padaria, era o homem não sei da onde, tudo, né? Aquelas ajudas, você que me deu minha camiseta, você que cortou meu cabelo, então aquilo em rede nacional, todo mundo ficava esperando o Maguila agradecer. Um grande abraço pro JC Amaral, Tramontano, que você sabe, saúde é objetivo, saúde, essa saúde que eu tenho, agradeço. Em primeiro lugar Deus, depois Tramontano, o JC Amaral. Aquele grande abraço ao Biro, pessoal da Frecaneco, que sempre me deram apoio. Era realmente isso quando ele legal. não cantava samba, né? Falando em samba, ele virou enredo de escola de samba? Virou na época Pra gente encerrar, vamos falar disso. Na época da pandemia, eu estava terminando de escrever o livro. E aí tem um amigo meu, o Thiago de Souza, que ele fazia marchinha de carnaval. E aí eu falei, Thiago, e se a gente fizesse uma marchinha sobre o Maguila? O Thiago falou assim, marchinha pro Maguila? O Maguila precisa de um samba enredo. O Maguila, a história dele é um samba enredo. Ele falou, vamos conversar. Me conta aí como que é a história do Maguila. E a gente foi puxando e a gente ia escrevendo versinho por versinho. Cara, a gente fechou uma letra que acabou virando Obrigado Maguila, que é um jeito como o Maguila agradeceu para todos os patrocinadores, a gente agradeceu ao Maguila por tudo que ele fez. Que legal. Mas foi o carnaval virtual, aquele carnaval no meio da pandemia. Foi o único carnaval possível da pandemia. Foi gravado. E o carnaval virtual é um negócio engraçado, porque você não vê o desfile. Eles mostram como seriam as fantasias enquanto a música vai tocando. Então, a única coisa que é parecida com o desfile é o samba. Obrigado, Maguila. Um abraço de novo. Me chama que eu vou. Nos braços do povo. Um abraço, Maguila. Obrigado de novo. Me chama que eu vou. Nos braços do povo. É o samba mesmo, que não é tocado ao vivo, ele já foi gravado, mas ele tá lá. E eu tenho o samba, que você mandou para mim. Sim. A gente vai encerrar o programa com algumas imagens do Maguila e com o fundo desse samba que eu acho que ele merece. Sim. Eu quero muito agradecer. Faltou alguma coisa que você queira dizer antes da gente encerrar?
Eu acho que é uma coisa que é muito legal dizer. Tem um vídeo que eu mandei para você que isso eu acho que é isso que mostra o quanto a vida do Maguila deu essa volta. Em 84, quando ele ganhou o título sul-americano, tem um menino que as pessoas acham que sou eu, que sobe e dá um abraço. Ele sempre subia o menino. Subia várias lutas, mas nessa luta de 84, o repórter, eu não lembro quem que é, pergunta pro Maguila quem que é esse menino. Quem é esse menino? É o seu mascote? Não, é o meu amigo, é filho do Jóia, o Josmar Júnior. É um amigão meu que ele não perde uma luta, ele me acompanha direto, né? Até pra Londrina, ele falou, se ele lutar nos Estados Unidos, o pai tem que vender a casa pra ele. E esse menino é o Josmar Bueno Júnior, que hoje em dia é o cara que é da Livre, da produtora, que está fazendo o documentário, que está fazendo acompanhou a vida toda. E acompanhou o Maguila a vida toda. E foi ele que, percebendo essa movimentação do Dr. Renato, e achou um jeito de descobrir, de fazer o exame e perceber, articular essa mudança de diagnóstico do Maguila. Esse menino foi fundamental na vida que o Maguila tem hoje. E de ter talvez salvo ele, né, de um diagnóstico pior. E de tanto que ele gostava, de tanto que ele observava e aprendia tudo com o Maguila. Josmar Bueno Júnior. Obrigada, Josmar Bueno. Obrigada pela sua contribuição aí, pela sua observação e amor, né? Carinho pelo Maguila. E eu me espelhei muito no amor que o Josmar tem, junto com o amor que a Irani tem pelo Maguila, para fazer esse livro. E eu acho que é por essa ótica que o Brasil merece ver o Maguila. Com certeza, te agradeço muito. Sucesso com o livro. Vou querer ler o livro todo, até porque eu tô lá no livro também. O documentário, com certeza, tomara que faça muito sucesso. E o filme com o Babu, com certeza vai ser sensacional. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada pela sua dedicação. Obrigada por estar aqui. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Silvia. E a gente encerra então com o samba enredo do Maguila, né? Com algumas imagens. Enfim, eu acho que é importante a gente colocar isso. Obrigado, muito obrigada. Maguila. Obrigada, Maguila. Obrigada a você. Obrigada a vocês que acompanharam até agora o nosso episódio. E até o próximo. Tchau. Pra que nunca se esqueça, José Adilson Rodrigues dos Santos. Um abraço, Maguila. Vai começar a festa! Alô, galera! Me chama que eu vou! Traz a energia! Menino, feito outros santos, nasceu José. Cresceu Adilson e seguiu com fé, buscando seu lugar no mundo. As mãos que construíam tantos lares. Boa noite, logo a gente se vê. De quem reconheceu no ringue um vencedor. E a cada vez que o bombo despertava emoção, nas luvas ele guia uma nação. Quando amor verdadeiro veio à tona, sentiu a força da paixão por Irani. Seu coração beijou a lona, sem contagem pra